Amados, nós estamos falando esses dias sobre viver à luz da palavra, vivendo à luz da palavra. E o texto base lá de trás, do começo, foi Salmo 1:1, que diz: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, não é? E aí nós aprendemos também que bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz, duplamente feliz. Então, quando você é bem-aventurado, você é mais feliz que os outros. Amém, Jesus? E aí, então nós falamos sobre isso, depois nós falamos sobre Jesus é a minha salvação. Semana passada nós falamos: Jesus Cristo é o meu provedor. A nossa provisão vem do Senhor, amém? E aí hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo é a minha vida. Então Ele é a minha salvação, Ele é o meu provedor e Ele é a minha vida. Tudo que eu sou depende dEle, tudo que eu tenho depende dEle, a minha vida é dEle. Então, quando nós entendemos que nós pertencemos a Ele, tudo que temos vem dEle, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle, bens e riquezas vêm do Senhor, a saúde, a prosperidade, a alegria, a paz, tudo que temos pertence ao Senhor. Amados, uma coisa que eu não canso de dizer é: você só vai resolver alguma coisa quando você depender de Jesus. Enquanto você estiver tentando sozinho, você não vai conseguir. Então, essa é a questão. O Valdir falou uma coisa bem legal, não é? A nossa alma precisa ser treinada. Nós observamos hoje em dia algumas coisas que acontecem para tratar a alma, né? Então, você vai ver eventos que tratam a alma. E aí, então, você vai num evento de um final de semana, não vou dizer aqui para não, né? E aqueles eventos vão tratar a sua alma, então você vai e aí a sua alma é tratada. E aí eu conversei com alguém essa semana que foi num evento desses, né, na verdade conversei com o cônjuge e disse: e aí? Ela falou assim: durou aí uma semana mais ou menos. Por que dura uma semana? Porque tratou a alma. Então, eu trato a alma. Enquanto eu estou naquele movimento tratando a minha alma, eu estou legal. Porém, quando eu saio daquele ambiente controlado e eu volto para o ambiente normal, a minha alma, meu irmão, ela vai gritar, não adianta. Por isso que Jesus disse que nós devemos andar em espírito. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito entende todas as coisas, discerne todas as coisas, mas a pessoa almática, ela não consegue discernir, porque a alma, ela trabalha em cima de sentimentos. Então, eu fui no culto hoje, eu não senti nada, porque você está procurando alguma coisa para a sua alma. Mas será que Jesus está aqui? Não é assim? Será que Jesus está aqui? Mas eu sei lá, não tenho certeza, porque parece que está meio frio. Será que Jesus está aqui? Está com frio? Será que Jesus veio hoje? Será que o Espírito Santo veio? Por que você está perguntando, irmão? Porque parece que eu não estou sentindo nada. Só que a Bíblia diz que
onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele. Então, eu sei que Ele está aqui pelo que eu sinto ou pelo que eu creio? Pelo que eu creio. Eu sei que Ele está aqui pelo que eu creio. A Bíblia diz, e se a Bíblia diz, assim é. Então, Jesus Cristo, Ele está na minha vida, independente de eu sentir isso ou não. Por quê? Porque um dia eu criei em Jesus, entreguei minha vida para Jesus, e Ele recebeu a minha vida, perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida. Então agora que eu entreguei minha vida para Jesus, tudo que sou depende dEle, tudo que eu tenho depende dEle, a minha vida é dEle, eu dependo dEle. Amados, por mais dinheiro que você tenha, por mais bem-sucedido que você seja, você depende de Jesus. Entende isso? Tudo vem dele. Vamos ver Mateus 9, 20 a 22. Mateus 9, de 20 a 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma, veja bem, amados, segura aí, ela vem e toca porque ela dizia consigo mesma. O que ela estava fazendo aqui, baseado no que nós já aprendemos? Ela estava meditando no problema dela? Ela estava meditando na dificuldade dela? Ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa. Veja bem, o que ela estava fazendo então? Meditando no que Jesus faria ou fez. Então ela começa a meditar, ela começa a ver, ela começa a imaginar, ela começa a ver-se curada. Então, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Entende isso, irmãos? Ela começa a meditar, e na sua meditação ela começa a falar, e começa a falar, ela começa a se ver curada. Então ela deixa a luz da palavra de Deus alimentar os seus pensamentos. Se eu colocar a vida em Cristo, se eu orar, a palavra diz, então eu já começo a o quê? A me ver, e eu começo a dizer. Então veja, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Mais um. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, coragem, filha, a tua fé te salvou, a tua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então, ela dizia, se eu apenas tocar, ficarei curada. E quando ela tocou na capa de Jesus, o que aconteceu? Ficou curada. Ela olha para Jesus. Ou melhor, ela faz Jesus olhar para ela, né? Nessa versão aqui de Mateus, né? Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, coragem, filha, você foi salva porque você teve fé. Naquele instante aquela mulher fica sã, ela fica curada. Então ela meditava nessa palavra e recebeu, viu a manifestação daquilo que ela imaginava. Imaginou-se curada, porque, amados, o que aconteceu? Você fala assim, mas como que ela ficou meditando? Amados, ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela já tinha ouvido que Jesus curava, que Jesus libertava, ela já tinha ouvido que Jesus já tinha curado cego, surdo, mudo, aleijado, endemoniado, Jesus já tinha libertado o leproso, aquela mulher já tinha notícias anteriores. E agora então, como a Bíblia diz que ela gastou tudo e não deu nada, o que ela fala? Uau, Jesus está vindo na minha cidade, eu não posso perder a oportunidade, eu vou falar com ele, e eu sei que, mas é difícil, tem uma multidão, então tá bom, então eu não consigo falar com ele, mas se eu tocar,
Eu preciso tocar, eu preciso chegar perto, eu não preciso falar com ele, eu não preciso que ele me veja, eu não preciso nada. Mas se eu tocar, esse homem é poderoso, esse homem tem alguma coisa diferente. O que eu ouço dizer dele, ele é o Filho de Deus, eu vou tocar nele. Ele é a solução do meu problema, ele é a solução da minha enfermidade, ele é a minha cura. Eu só toco e sou curada. Ela dizia consigo mesmo. Veja a versão de Lucas 8,46, desse mesmo texto, Lucas 8,46. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Jesus diz isso: de mim saiu o poder para a vida, de mim saiu o poder para a salvação, de mim saiu o poder para a transformação, de mim saiu o poder para a saúde, de mim saiu o poder para a cura. Alguém tocou em mim com fé, alguém tocou em mim diferente, alguém tocou em mim crendo. Entende isso, queridos? Aquelas palavras, aquela meditação dela, e ela se ver curada ao tocar-se em Jesus, fez com que Jesus liberasse da própria vida dele para que ela ficasse saudável. Agora ela compartilha da vida de Jesus. Quando ela toca, ela recebe da vida de Jesus, do poder de Jesus, da cura de Jesus. Eu e você precisamos aprender a ir até Jesus. Irmãos, nós vivemos num tempo muito humanista. Então, como eu disse no começo, tentamos cuidar da alma, tentamos resolver os problemas de alma. E aí corremos atrás disso, atrás daquilo. E aí você tenta o psicólogo, você tenta o psiquiatra, você tenta o psicanalista, você tenta o remédio de tarja preta. E não estou dizendo que está errado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes, além do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra, você precisa de Jesus. Melhor, às vezes não, sempre. Jesus é o que você precisa. Os profissionais são para te ajudar com a tua alma. Mas quando você entender que Cristo resolve no teu espírito, porque a alma, irmãos, nunca vai se converter. A alma não se converte, a alma sempre vai ser aquilo ali, porque a alma é sentimento. Aí é onde que você vê crente magoado, crente chateado, crente desviado, crente não vou mais na igreja, crente porque falaram de mim, crente magoado, crente, pessoas que estão magoadas com Jesus, com Deus, com o mundo, por causa da sua alma. Aí eu orei, Deus não me deu, aí eu fiz isso. Eu já disse aqui que eu já vi pessoas assim, né? Eu parei, por quê? Porque eu fui no monte, eu fiz jejum, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus não me ouviu, meu irmão. Porque você está, não, eu paguei, pastor, eu paguei o preço e Deus não fez. Porque Deus não está esperando você pagar preço, Jesus já pagou o preço por você. Você precisa crer em Jesus. Você precisa entregar a tua vida para Jesus e confiar nele, não entregar e pegar de volta e falar: Jesus, eu vou te dar uma ajudinha. Confia nele, confia nele, medita na palavra deles. Muitas vezes podemos estar desiludidos, sem esperança, mas a vida que temos foi ele quem compartilhou conosco. Queridos, quando você está meio fraco, meio macambúzio, meio assim, deprê, entenda uma coisa: a vida que você tem está em Jesus. Toca nele, busca ele, medita na sua palavra, e você vai receber ânimo. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque o que eu tenho, a alegria que eu tenho vem dele.
Jesus anda de uma forma que a vida dele está sempre à disposição. Qualquer um que tocá-lo pode receber da sua vida. Amados, isso é fato. Quando alguém toca em Jesus de fato, em verdade, meu irmão, ele é liberto. Eu disse outro dia para alguém, falei, olha, um rapaz falou assim, eu consegui é um rapaz que é meio andarilho ali na região do aeroporto, um dos taxistas da Igreja Batista conseguiu uma internação para ele, para droga. E eu falei para ele assim, mas você já falou para ele de Jesus? Falei, que bom que ele vai para uma clínica cristã, porque eu fiz estágio como psicólogo em clínica comum. Ninguém quer que eles sejam libertos, não, porque senão os viciados começarem a ser libertos, não vai dar dinheiro para as clínicas. Só que tem um detalhe: se você não entregar a tua vida para Jesus, você vai entrar na clínica, fica lá 6 meses, sai, para de usar droga, daí 1 mês ou menos já está usando de novo. Por quê? Porque trataram a sua alma. Mas quando você trata o teu espírito, ou seja, o teu espírito recebe vida do Espírito Santo, meu irmão, você não precisa nem de clínica. Quando você entrega a tua vida para Jesus e a tua vida passa a ser dele, você fala assim, mãe, por que hoje eu não estou mais com vontade de usar droga? Porque teu espírito está em Cristo, e o teu espírito que é vivificado pelo Espírito Santo, ele domina a tua alma. Ele domina a tua alma. Qualquer um pode tocá-lo. Qualquer um pode tocá-lo. João 10, 17 e 18, olha o que Jesus disse aqui. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Eu dou a minha vida porque eu quero. Ninguém pode roubar a minha vida. Aquela mulher não roubou a virtude de Jesus, não roubou o poder de Jesus, não roubou a vida de Jesus. Jesus já andava no meio da multidão com a disposição de abençoar todos que o tocassem. Não é porque ela chegou escondidinha, sem intenção de ser percebida, roubou uma bênção, não. Jesus estava ali no meio da multidão, disposto a abençoar, mas só essa mulher entendeu, irmão, só ela creu. Entende isso? Existem alguns casos da Bíblia muito legal, né? Neste caso, o centurião que veio pedir a cura do filho, do empregado. Jesus, meu empregado está terrivelmente doente. Ele é um cara legal, bom empregado, mas está com sentença de morte. Jesus disse, eu vou curá-lo. E ele disse, não, diz lá em casa não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavra, porque eu sou homem também, debaixo de autoridade. E quando eu digo para esse vai, ele vai. Eu digo para aquele vem, ele vem. Então eu reconheço que o Senhor também está debaixo de autoridade. Existe uma autoridade que te dá autoridade. Então diga uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse, eu nunca vi uma fé assim, porque o cara era estrangeiro. O cara não conhecia a lei de Moisés, o cara não conhecia as leis judaicas, o cara era um centurião romano, mas ele entendia de autoridade. Ele disse, olha, fala uma palavra, irmãos, e baseado naquilo, Jesus falou, então vai, e seja feito conforme a tua fé. Olha que coisa simples, vai, seja feito conforme a tua fé. Por quê? Porque quando aquele centurião chega para falar com Jesus, ele já veio meditando na palavra, eu vou falar com Jesus e ele não precisa nem ir na minha casa, eu tenho certeza, pelo que eu já ouvi falar, olha, ele cura, ele liberta, ele salva pessoas, ele paralítico anda, cego vê, surdo ouve, endemoniado é liberto. Se eu chegar nesse homem aí chamado Jesus e falar para ele, mandar uma palavra, porque tem alguém acima dele poderoso, ele não é qualquer
qualquer um, ele é alguém que tem autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Entende isso, irmãos? Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então aquele centurião entendeu, então manda uma palavra. Porque ele tinha certeza do que ele já conhecia de Jesus, do que ele já ouviu de Jesus. Ele não precisava, irmãos, de fazer uma campanha, ele precisava de crer. Ele não precisava de um ritual, ele precisava de crer. Ele não precisava de fazer uma oferta de sacrifício, ele precisava de crer. E ele creu. E aí Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Um outro caso, aquela mulher Ciro-Fenícia, que a filha estava endemoniada, ela vem atrás de Jesus gritando: Jesus, tem misericórdia da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Jesus, tem misericórdia da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Jesus, tem misericórdia da minha filha. E aí uma hora o vizinho falou: ô Jesus, pô, essa mulher já encheu o saco, já, pelo amor de Deus, pare e atende ela. Aí Jesus para, olha para ela e fala: olha, não me convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, eu não quero nem saber, pode chamar de cachorro do que o senhor quiser. O que eu quero dizer é o seguinte: uma palavra tua liberta minha filha. E aí Jesus fala: não vi tanta fé assim em Israel, vai, seja feito conforme a tua fé. Jesus fala de novo, irmãos, e a mulher chega em casa, a filha está liberta, e ela pergunta: que hora? Foi a hora que Jesus falou, porque ela creu, ela foi atrás de Jesus. É o único que vai solucionar o meu problema, é o único que vai libertar minha filha, é o único, não tem outro jeito. Meu irmão, Jesus é o único que vai curar você. Jesus é o único que liberta, é o único que salva, é o único que transforma, é o único que prospera, porque tudo vem dele, por ele, para ele. Amém. O problema é que as pessoas andam crendo em coisas. Não, irmão, crê em Jesus. Tem pessoas que crê mais em livro de autoajuda do que na Bíblia. Irmãos, a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto. Porque é a palavra de Deus. Por mais que o diabo queira botar dúvida no coração das pessoas, a Bíblia é a palavra de Deus. Nunca vi tanta gente falando mentira na internet, que a Bíblia tem contradição, que a Bíblia foi escrita por homens, e porque você sabia aqui, e você sabia aquilo, outro, e vem tentando desconstruir a Bíblia. Meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não? Jesus estava disposto, estava ali no meio da multidão para curar todo mundo, mas somente uma mulher estava meditando nisso. Somente uma mulher estava meditando, podendo ver que a vida de Jesus, que a vida dela dependia de Cristo Jesus. Por isso ela recebeu saúde. Não é que ela roubou a vida de Cristo, é que Jesus sempre estava à disposição. Todos quantos quiserem podem viver a vida de Cristo Jesus. Todos quantos quiserem. Por quê? Porque a vida de Jesus está à nossa disposição. Todos quantos quiserem podem viver a vida de Cristo. Ele está à disposição, Ele dá a vida dele, Ele entrega de livre, espontânea vontade. Aquela mulher, porque estava meditando, recebeu. Agora, irmãos, se uma multidão, só uma mulher recebe, por quê? Porque só ela meditou, só ela creu. Me lembrei do homem de 38 anos lá no tanque de Betesda. Jesus entra ali, só um é curado, devia ter um monte de gente. E aí Jesus pergunta: você quer ser curado? Ah, mas eu não tenho ninguém para me botar no tanque. Você quer ser curado? Levanta, pega a tua cama e vai para casa. A bênção chegou. Jesus entra ali, naquele lugar. Então
um corinho bem antigo que diz: a bênção chegou, Jesus está aqui, né? A bênção chega e pergunta: você quer ser curado? Meu irmão, Jesus está aqui e Ele já fez por você. A obra já está feita, já está consumada, tetelestai, já está pronto, consumado. E aí você está lá: Senhor, me dá. E Jesus fala: você quer? Recebe. Você crê? Você quer? Creia. Você quer? Pegue e vai para casa. Você crê? Levanta e anda. Você quer? O problema é que a nossa dificuldade para crer, querido, o problema é a dificuldade. Você crê no livro de autoajuda, você crê no médico, você crê no exame, mas não crê na palavra. Pastor, mas o exame, eu fiz o exame, está lá, ó, exame de imagem, eu fiz um sei lá o quê, uma tomografia computadorizada, e a tomografia mostrou, a tomografia Deus, mas a Bíblia é maior que a tomografia. Irmãos, entenda uma coisa: o mundo espiritual é mais real, se bobear, que o mundo físico. Conversando com uma pessoa crente, mas que já trabalhou com ocultismo, essa semana conversando, aí eu falei, ela disse assim: Renato, os crentes não sabem o quanto é real o mundo espiritual. Aí você fala: pastor, o diabo, meu irmão, se o mundo espiritual é real para o diabo, ele é real para Deus também. Quem entende isso? Então para de dar ouvido para o diabo e começa a dar ouvido para o Espírito Santo, para a palavra de Deus. Você tem algo poderoso, que é a palavra de Deus na sua vida, a promessa de Deus na sua vida. Para de duvidar, para de ficar com, se isso, se aquilo. Não, meu irmão, a Bíblia diz. E alguém vai dizer: mas você está louco? Como assim? A Bíblia diz, e é assim que funciona. E acabou. A palavra de Deus é maior que a palavra do médico, do advogado, do juiz, do político, tua. É a palavra de Deus. Quem está entendendo? Jesus é a nossa vida. Por isso é que nós podemos dizer o que está escrito em Romanos 8:11. O que está em Romanos 8:11? Se em você habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Meu Deus, irmãos, olha só: se em você habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês, que é o Espírito Santo. Nós temos algo tremendo dentro de nós chamado Espírito Santo. Esse Espírito vivifica o nosso espírito e nós temos vida. Aquele que ressuscitou Jesus nos ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Meu Deus, o mesmo Espírito que dá vida a Cristo, que ressuscitou a Cristo entre os mortos, é o mesmo Espírito que dá vida ao nosso corpo hoje. Jesus Cristo é a nossa vida. Ele é um Espírito que não tem medo da morte. Ele é maior que a morte. A vida que você possui hoje é superior à morte, porque Jesus Cristo é a nossa vida. Meu irmão, essa é a vida que nós temos, a vida de Cristo. João 10:10 diz assim: o ladrão
vem somente para matar, roubar, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho uma vida, Jesus está dizendo, maior do que daquele que mata. Eu tenho uma vida que é maior do que aquele que rouba. Eu tenho uma vida que é maior do que aquele que destrói. Eu tenho a vida de Cristo, que é a vida que Ele veio nos dar. Mas Ele veio nos dar para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Nós temos vida abundante, porque Jesus é a nossa vida. Então em nós está aquele que é maior que a morte. Em nós está aquele que é maior que a miséria, maior que a enfermidade, maior que qualquer coisa, irmãos. A vida nossa é abundante, em Cristo é maior que tudo, creia nisso. Estamos terminando o ano, e aí quando nós olhamos o que aconteceu, irmãos, está na hora de você começar a pensar o ano que vem. Aonde que eu quero estar em Cristo? As pessoas estão preocupadas com coisas. Eu preciso me preocupar com Cristo, com as coisas do alto. Feliz é o homem que medita na vida de Jesus Cristo. Feliz é o homem que medita na palavra do Senhor de noite. Salmo 1 que nós começamos. Quando você medita na palavra de Deus, você é feliz. Por que, irmão, você é feliz? Porque você vai ter direção de Deus. Você vai ter direção do Espírito Santo. Senhor, eu preciso abrir um negócio, me dê sabedoria. Me dê estratégia. Me mostra que caminho eu vou seguir. Como que eu faço para ser conhecido, para fazer? Jesus Cristo é a nossa salvação, Jesus Cristo é o nosso provedor, Jesus Cristo é a nossa vida. A provisão vem dele, a salvação vem dele e a vida abundante vem dele. Queridos, Jesus é, Jesus tem e Jesus pode. Jesus é, Jesus tem, Jesus pode. Você só desfruta, só usufrui daquilo que você crê que está em Cristo Jesus. Você desfruta daquilo que o Senhor te dá. Nós precisamos viver à luz da palavra, porque Jesus salva, Jesus atrai multidões, Jesus ama, Jesus vive, Jesus é generoso, Jesus é abundante, Jesus é aquele que perdoa, Jesus é aquele que dá saúde, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. É Jesus, irmão, é Jesus, é Jesus. O Evangelho é centrado em Jesus. A Bíblia é centrada em Jesus. Qualquer outra coisa que tira de Jesus, meu irmão, cai fora. Feliz é o homem que medita na vida de Jesus. Feliz é o homem que imagina a vida de Jesus Cristo se manifestando na sua própria vida. Uau, Jesus faz assim. Eu também vou fazer. Jesus, o que eu faço? Feliz é o homem que tem os olhos do entendimento e do coração iluminados para as verdades espirituais e baseia sua vida nesta verdade. Porque ao olharmos para a luz da palavra, nós enxergamos a realidade de Cristo Jesus. Quem falou isso para você? Jesus. De onde você tirou isso? A palavra de Deus. Como você descobriu isso? A Bíblia diz. Irmãos, e isso é bom, porque às vezes estou conversando com alguma pessoa assim que não é crente nem nada, mas eu falo uma coisa, eu falo,
por isso que a Bíblia diz, e a pessoa fica olhando. E aí a pessoa nem contesta, porque quando você fala, por isso que a Bíblia diz, olha Efésios 1, 17 a 19. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria. Que mais? Espírito de revelação no pleno conhecimento dele, Jesus. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Talvez seja esta a oração mais importante que eu e você devemos fazer. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso espírito, para que possamos não ver de acordo com as circunstâncias, não de acordo com o conselho dos ímpios, com o caminho dos pecadores, não de acordo com a roda dos escarnecedores, mas que possamos meditar na sua palavra, que é a luz para o nosso caminhar, luz para a nossa vida. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, com a sua palavra. Vamos fazer essa oração? Se você puder, diga: Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. Senhor, ilumina os olhos do meu coração, do meu espírito, para que eu possa não ver de acordo com as circunstâncias, não ver de acordo com o conselho dos ímpios, com o caminho dos pecadores, não de acordo com a roda dos escarnecedores, mas para que eu possa meditar na tua palavra, que é luz para o meu caminhar, luz para a minha vida, luz para os olhos do meu entendimento. Senhor, com a sua palavra. Amém. Aqueles olhos do coração, os olhos do entendimento precisam ser iluminados. O Espírito Santo, que o Espírito Santo toque os nossos olhos, que o Espírito Santo toque os nossos corações, ilumine os olhos sobre nós da palavra de Deus, para que você leia a palavra e fale: uau! Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu estou lendo a Bíblia e falo: meu Deus do céu, isso daí está tanto tempo, parece que colocaram hoje cedo. Como que eu não tinha visto isso ainda? Por quê? O Espírito Santo ilumina os olhos do nosso coração. Amém ou não? Este homem é feliz. Quem é feliz? O homem que medita na palavra de Deus. O homem que medita na vida que recebeu de Cristo Jesus. Meu Deus, este é o homem bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não se distrai, mas pode imaginar, pode ver Jesus Cristo operando na sua vida. Então, Senhor, obrigado pelo trabalho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse dia gostoso. Irmãos, é tão bom de manhã, às vezes sai assim, aquele solzinho gostoso, bonito. Fala: Senhor, que dia lindo que o Senhor fez para mim. Que alegria. Esse dia foi feito para mim. Eu vou me alegrar e vou me regozijar no Senhor e nesse dia, porque é um dia de vitória, é um dia de bênção, é um dia de prosperidade. Meditar nessa palavra, irmãos, dia e noite, é deixar que o Espírito Santo ilumine os olhos, nossos olhos, para podermos viver à luz da palavra. O que a Bíblia diz? Eu vou falar o que a Bíblia diz.
eu vou crer no que a Bíblia diz. E aí eu vou viver o que a Bíblia diz. Só lembrando você, a Bíblia, irmãos, não é um livro de regras. A Bíblia é um livro para ser vivido, experimentado, porque é a palavra de Deus. Amém? Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa vida. Ele nos permite vivermos e desfrutarmos da vida dele. Desfrute da vida de Cristo. Desfrute da vida dele. Porque, querido, sempre vai ser Jesus. Sempre Jesus. Viva a vida de Cristo. Amém? Então guarda no teu coração, Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa vida. Meu Deus. Entendeu isso? Recebe e viva. Amém, Jesus? Coloque-se de pé, por gentileza. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Aleluia. Está vivo Salvador. Está vivo Salvador. Está vivo Salvador.